O senhor quer o terceiro? Não, o segundo. Segundo, porque aí tem o nosso objetivo da fala de hoje, né? Que é apresentar uma breve interpretação do que considero uma contribuição da teoria da atividade para a educação escolar. Está já no segundo? O senhor enxerga o segundo? Não, ele está no terceiro. Tá, eu vou, então, novamente postar, tá? Só para... Perdão. E aí, as questões que eu estou colocando, na verdade, é para ver como é que, ao final, nós construímos essa resposta. Agora, o próximo. Isso, esse aí. Isso. Então, temos pressupostos aí, né, que a educação escolar é uma atividade. E aí tem, obviamente, coloco numa forma de questão, mas também é uma afirmação. A educação escolar é realizada em atividades educativas. Vocês verão que eu defendo como uma afirmação. E sendo atividade, a atividade educativa tem um objeto. Então, é a partir dessas premissas interrogantes que nós vamos construir, então, a resposta a partir da teoria da atividade. Ok? Então, o próximo. Então, a construção da resposta a partir da teoria da atividade, que é o que nós vamos tentar fazer. Alguns elementos que... Vamos primeiro partir de uma afirmação do Marx sobre o trabalho, porque nós estamos aí, vamos fazer um paralelo entre o conceito de trabalho e o conceito de atividade, para que a gente possa dar resposta àquelas questões. Então, é o quarto slide. Acho. Isso, esse aí. Então, o trabalho, atividade, como processo de humanização. Então, essa afirmação do Marx, na verdade, ela é condutora, né, de toda essa nossa fala de hoje, a partir do conceito, e também com ele o conceito de atividade. Tá? Então, diz o Marx, no fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera. Ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar a sua vontade. E essa subordinação não é um ato fortuito. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é mister a vontade adequada que se manifesta através da atenção durante todo o curso do trabalho. Então, esta afirmação do Marx, esse pressuposto dele sobre os processos, né, de formação, de constituição do humano, né, ele nos dá uma pista sobre também como nós devemos conduzir o nosso trabalho nessa perspectiva. Como nós também somos moldados, né, pelo nosso fazer, pelo nosso trabalho. Então, os elementos que são centrais, né, na perspectiva, a partir dessa afirmação do Marx, é que os elementos componentes do trabalho são a atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho, a matéria que se aplica o trabalho, o objeto do trabalho, e os meios de trabalho, os instrumentos de trabalho. Então, esses são os elementos centrais, né, que está no próximo slide. Isso. Tá? Então, a gente destaca isso porque nós queremos ver como é que, então, na atividade pedagógica, esses elementos centrais do conceito de trabalho, eles estão presentes. Então, vamos ver, a partir, como é que o Leontiev, então, quase que traduz isso
a partir do conceito de atividade. Está aí no próximo slide, por favor. O Leontiev diz, então, como é sabido, os clássicos do marxismo destacaram desta atividade prática, né, em primeiro lugar, sua condição instrumental, o caráter mediado do processo laboral por meio de ferramentas. Vygotsky decidiu começar mediante uma analogia, a análise dos processos psíquicos. Em sua mente surgiu uma hipótese. Não seria possível existir um elemento de mediação nos processos psíquicos do homem em forma de instrumentos psíquicos? Então, essa pergunta, né? Essa é a pergunta do gênio, né? Essa pergunta do Vygotsky, na verdade, desencadeia, é o que nos dá elemento para fazer esse paralelo entre o trabalho, né, entre a atividade prática e do modo como isso se desenvolve, então, toda a consciência humana. Mas o Leontiev pega isso e transforma numa afirmação sobre num paralelo entre a atividade prática e a atividade, né, no sentido mais geral, na perspectiva da formação da psique humana mesmo, né, onde ele diz o seguinte, que é o slide seguinte. O que são atividades? O que é atividade? Né? Então, são processos psicologicamente caracterizados por uma meta. A que o processo se dirige o seu objeto, coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar essa atividade, isto é, o motivo. Então, essa afirmação do Leontiev é quase que uma tradução, vamos dizer assim, daquela afirmação com a qual nós começamos a nossa fala sobre o conceito do trabalho. E eu acho que isso, para mim, foi realmente impactante no sentido da minha formação, para ter esta compreensão de como nós estamos em atividade, ou deveríamos estar em atividade, na perspectiva do trabalho, como o Marx coloca para a gente. Um trabalho onde realmente estamos como sujeitos, ou estamos em atividade, do modo como o Leontiev coloca aqui para nós. Então, nós podemos traduzir esta convergência entre trabalho e atividade na seguinte formatação que está colocada aí no slide seguinte, que é sobre as necessidades humanas, como é que elas são, na verdade, como é que é o processo humano de satisfação dessas necessidades. Então, necessidade humana, nós fazemos isso, ou terminamos concretizando, ou satisfazendo essas necessidades pelo trabalho ou em atividade, por isso daí o paralelo entre trabalho e atividade, como ação dirigida a um fim, que vocês viram nas duas afirmações, né? Tanto no conceito de trabalho, quanto no conceito de atividade. E tem um objeto ideal, ou seja, aquilo que o Marx fala, né? Antes de concretizar, né, o meu objetivo, eu tenho um objeto ideal. Eu imagino aquilo que vai ser feito, né? Aquela famosa, uma coisa muito famosa, né, do Marx, né, quando ele compara o trabalho humano com o trabalho da abelha, né, onde ele coloca isso como sendo central, né, que o homem, por mais
simples que seja, né, aquilo que ele vai fazer, ele se diferencia, né, da abelha exatamente porque tem ele constrói mentalmente, né, constrói idealmente aquilo que vai realizar. Do mesmo jeito, na perspectiva da teoria da atividade. Então, tem um plano, né, para desenvolver esse objetivo, né, essa ação que vai ser dirigida a um determinado fim, e para isso precisa de instrumentos, de operações, e no fim tem-se a objetivação daquilo que nós idealizamos, né? Então, quando vamos fazer, quem vai fazer uma mesa, certamente tem na sua cabeça o que é a mesa e define os instrumentos com os quais ele irá trabalhar e as ações, as operações para poder concretizar o seu objetivo. E, no fim, tem o seu objeto. Ou seja, essa objetivação tem essa linha torta, né, que vai do plano de ação até a objetivação, vocês percebem, né? Mas ela é torta exatamente porque, como Marx coloca lá no conceito de trabalho, né, também nós estamos sujeitos ao objeto. Ou seja, o objeto também determina o modo como nós o concretizamos. Tá? Porque, vamos dizer, no caso da mesa, para fazê-la, eu preciso testar o material, preciso saber da dureza dela, preciso ver que instrumento pode ser mais adequado, né? Então, tudo isso são elementos que fazem parte desse processo de objetivação. E é por isso que não é uma linha reta, né? Não é eu estabeleço o meu plano de ação e, no fim, eu vou ter aquilo que realmente foi idealizado. Então, voltando a Vygotsky, né, nesse processo de concretização e de objetivação, vai acontecendo também por um processo similar, porque, na verdade, não poderia ser diferente a formação da psique humana. Ela não nasce do nada, ela nasce dessa relação do homem com a natureza, ou do homem em interação, né? Nós temos que ter daí uma compreensão de como é que se dão os processos de formação da consciência. E aí a resposta a isso nós encontramos lá também no Vygotsky, né, que está no próxima afirmação que está aí, né, que é a formação das funções psicológicas superiores, né? Porque quando o Vygotsky faz aquela pergunta, será que não tem algo semelhante a um instrumento lá no conceito de trabalho, né? Que ele vai responder a isso com o signo, né? Dizer que esse instrumento é o signo. Quer dizer, a combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica, e que envolve, em especial, consciência. As funções psicológicas são isso, né? Que envolve, em especial, consciência, intenção, planejamento, ações voluntárias e deliberadas, e o pensamento, tem sua gênese nos contextos de aprendizagem compreendido como um processo essencialmente interativo e mediados culturalmente. Possibilita o domínio dos procedimentos e modos culturais da cultura. Não poderia ser diferente, né? Porque senão nós estaríamos numa perspectiva idealista, né? E o Vygotsky e a teoria histórico-cultural, fundamentando-se nessa perspectiva marxista, nos dá a resposta a partir da interpretação que dão à formação da consciência, como está colocado aqui. Então, um outro conceito da maior importância, né, e que contribuiu para
também a gente formular essa perspectiva que temos defendido, né, da atividade orientadora de ensino, é o conceito de significação, que está profundamente ligado a isso que eu acabei de falar para vocês. Né? Então, significação compreende a criação e o emprego dos signos existentes na e pela atividade prática, configurando-se como uma generalização da realidade e se materializa pela linguagem. Então, quando eu digo, vou fazer uma mesa, né? Essa palavra mesa tem todo esse processo, ou tem todo um desenvolvimento histórico, né, das relações humanas, que me permite, nesse momento, dizer, fazer uma mesa e todos vocês compreenderem. Porque essa história, né, do desenvolvimento humano que levou à construção da mesa está presente aí nesta palavra em que todos nós conhecemos. Então, guarda em si a experiência social da humanidade, campo da possibilidade no qual a experiência social da humanidade se torna a experiência de um sujeito. Então, mesa tem esse significado para todos nós e permite, num determinado momento, que uma pessoa possa fazer uma mesa porque ela se apropria de toda essa construção social do significado dessa palavra. E aí eu gosto sempre de dar esse exemplo da palavra faca, né, como é que faca evolui até sabemos hoje o que é uma faca, né, porque é muito interessante a faca como instrumento, porque nos permite ver como é que o homem, num determinado momento, teve que lançar a mão desse instrumento rudimentar, né, uma faca de pedra, né, para poder facilitar tirar a pele dos animais, dividir a sua presa, né, e ter que cada vez ir procurar uma pedra que tivesse um determinado fio para poder fazer um corte, né, vamos dizer assim, do animal. E outro que, num determinado momento, pôde passar uma pedra na outra e afiá-la, e essa pessoa, então, ela está num nível que é diferente daquele que só ia procurar, porque agora ele constrói mentalmente a possibilidade de ter uma faca mais afiada sem ter que gastar energia para ir em um outro lugar para procurar. Isso vem evoluindo, né? Ou seja, o domínio, vamos dizer assim, desse instrumento vem evoluindo até, eu costumo brincar, né? Até você chegar no grande desejo de ter o faqueiro um conjunto da Tramontina, né? Quer dizer, quanto que se evolui até chegar, né, numa sofisticação do instrumento, tá? Então, como síntese disso que eu fui falando para vocês até agora, então, nós podemos pensar, então, na cultura, né, daí traduzida, né, na educação escolar, pela atividade pedagógica, também como ação dirigida a um fim, ou seja, tem um objeto ideal, que é a apropriação de um conceito, tem um plano de ação, porque eu quero me apropriar de um determinado conceito, tem instrumentos, que são outros conceitos, tem operações, que é o conhecimento real, e a partir dele, como é que eu lido, né, para chegar num novo conceito, e tem a objetivação, que é o significado, que é um novo conceito. Então, quando pensamos, por exemplo, no número decimal, como é que vamos ensinar o número decimal? Ou por que vamos ensinar números decimais? Né? Nós passamos por todo esse processo de compreensão da formação dos conceitos, né? E elegemos aquilo que consideramos como sendo essencial, né, para o desenvolvimento humano,
Ou seja, vamos transformar isso numa perspectiva curricular por meio da atividade pedagógica, e se é uma atividade, com uma ação dirigida a um fim. Ou seja, tem um objeto ideal, aquilo que eu idealizo. Eu quero ensinar números decimáveis. Isso implica num plano de ação e os instrumentos, que são os outros conceitos. Então, o próprio conceito de número racional, né? Como é que foi a evolução da escrita, né, numérica até chegar ao número decimal. Então, tudo isso são elementos que me dão condições para objetivar um novo conceito. E isso tem implicação, porque nós passamos daí por significados e também pela própria outro conceito que é muito importante, que não vai dar para a gente falar, que é o conceito de sentido pessoal. Então, aí está, a ação educativa em sala de aula, então ela toma uma dimensão de atividade quando consegue desenvolver nos sujeitos um modo geral de apropriação da cultura humana, ou seja, um modo geral de resolver problemas autênticos, como é aquilo que realmente se coloca em toda a perspectiva humana de satisfação das suas necessidades, quando elas realmente são colocadas de forma consciente. Daí, todo esse paralelo que vamos fazendo, né, no sentido de responder aquelas questões iniciais que acabamos de colocar para vocês. Então, podemos pensar, então, no currículo como sendo o modo de concretizar esse nosso cultura escolar, ou aquilo que nós consideramos como sendo relevante para ser transformada, para ser, na verdade, se tornar apropriado pelos nossos estudantes. Então, o currículo, ele só se concretiza pela atividade educativa. Nós somos os que dão condições para a realização viva, né, do currículo. O currículo, como vem colocado nas propostas governamentais ou nas propostas de Secretaria de Educação, que às vezes a gente define teoricamente, é letra morta, né? Quem dá vida é a atividade educativa. Quem dá vida somos nós. Né? E fazemos isso pela atividade de ensino, que visa o desenvolvimento de um conceito que tem um significado social, e o modo como nós o concretizamos certamente está impregnado do sentido pessoal. Ou seja, quando nós defendemos ensinar um determinado conceito numa situação de planejamento de ensino, e defendemos veementemente que determinado conceito deva ser trabalhado durante o semestre, durante o período, nós fazemos isso, ou deveríamos fazer, pensando no significado social que ele tem. E, quando fazemos essa defesa, certamente está impregnada aí a nossa história, aquilo que nós consideramos como sendo realmente a nossa contribuição. Daí está impregnado desse sentido pessoal, que é o que constitui a nossa história. A atividade de aprendizagem do aluno também ela visa, na aprendizagem do conceito, ela imagina ter um significado social e tem para ele também um sentido pessoal. Então, aqueles que, como eu, né, tiveram que dar muita importância, né, à escola, porque era uma forma, né, de sair de uma condição tão precária de vida. Naquele tempo, a gente, na minha formação, ainda tinha essa possibilidade pela escola, né, jogava na perspectiva da aprendizagem, né, dos conceitos, né, um valor realmente muito grande, tem um sentido pessoal muito grande a escola. E por isso que eu
eu defendo fortemente a escola como sendo esse espaço onde nós realmente nos colocamos como sujeito e nos colocamos numa perspectiva de compreensão desse mundo que nós estamos vivendo e nos dá, então, ferramentas para intervir nele. Então, aí está o sentido pessoal, né? De defesa da escola, de defesa da atividade de ensino, e de orientar, né, de ter essa perspectiva realmente de que possamos colocar os sujeitos em interação para a aprendizagem. Então, o currículo, nessa forma como nós concebemos, é a atividade pedagógica que o concretiza. E parece uma coisa banal, né? Mas nós sabemos, nós que já passamos por escola em todos os níveis, eu pelo menos já passei em todos os níveis, sabemos como tem os planejamentos que são só formais, né? Aqueles em que nós fazemos quase que de uma forma automática, né? De um ano para o outro. Então, nessa perspectiva, de novo, tem a curvinha aí, né? Da ação, instrumento e operação, para ir para o conhecimento de qualidade nova, né? Como sendo tortuoso, né? Porque tal qual fazer qualquer objeto, né? O nosso objeto, que é o conhecimento, ele está mais sujeito pela complexidade que é o conhecimento a muitas e muitas intervenções que me levar até o objetivo da minha atividade de ensino. Daí, essa perspectiva da organização do ensino, como nós temos defendido, né, que está no próximo slide. Então, a organização do ensino implica nessa atenção à complexidade do que se constitui a atividade pedagógica. Então, e a atividade educativa vista como mediação. E, nesse sentido, nós defendemos a atividade orientadora de ensino como sendo uma atividade mediadora. Então, em Nero, nós temos a situação desencadeadora de aprendizagem, que contempla a historicidade e os nexos internos do conceito, os modos de ação, princípios da atividade em comum, um conjunto de fatores de eficiência, ou seja, ações, operações na atividade pedagógica, e o controle da aprendizagem, porque é o mesmo processo de construção de um objeto qualquer, ou seja, quando eu me coloco, como artista, vamos dizer assim, vai construir uma peça, uma obra de arte, e no fim ele também faz a avaliação, né, do processo, daquilo que ele idealizou. Nós, como artistas, vamos dizer assim, né, da educação, também nos colocamos nessa perspectiva. Nos afastamos e também fazemos a avaliação do nosso trabalho, assim como o aluno faz a avaliação também daquilo que foi capaz de aprender. Então, a atividade orientadora tem esse desenho, né, que pode dar essa possibilidade de concretização nessa perspectiva teórica que eu vim trazendo para vocês até agora. Tá? Então, o conhecimento na atividade educativa, que está aí na próxima, né? Então, tem uma situação desencadeadora de aprendizagem, o professor em atividade de ensino, porque ele está consciente, vamos dizer assim, daquilo que é o seu trabalho, né? Daquilo que ele pretende concretizar, e o estudante em atividade de aprendizagem. E aqui, quando eu falo em atividade, é naquela perspectiva que eu coloquei antes da definição de atividade do Leontieri. Então, o que faz a atividade orientadora de ensino? Ela traduz em conteúdos os objetivos sociais, porque aquilo que nós reputamos como sendo da maior relevância,
atenção às diferenças individuais, que são as pessoas com as quais eu estou lidando, e certamente a qualidade do meu trabalho depende dessas interações, né? As particularidades do problema colocado em ação, ou seja, a dificuldade, né? A complexidade, né, do problema ou do conceito que está sendo discutido, e os vários conhecimentos presentes no ambiente educativo, ou seja, o que cada um daqueles sujeitos nos quais nós estamos e com os quais estamos em interação, qual é a história, vamos dizer, pessoal de cada um deles, o seu nível de conhecimento, o nível de compreensão, o nível de envolvimento, como está na atividade, que vai constituir toda essa possibilidade de fazer com que eu parta de um nível de conhecimento a outro. Então, esses são os elementos centrais, vamos dizer assim, que eu devo considerar na atividade orientadora de ensino como mediação. E ela é mediação porque, na verdade, ela concretiza aquilo que eu tinha idealmente, né? Eu tinha planejado idealmente, e me dá a possibilidade de sair desse plano ideal para a concretização e para a objetivação de um determinado conceito. Então, o que é a situação desencadeadora, né, de aprendizagem, né, que é tão presente aí, né, na atividade de ensino? Ela deve proporcionar ao estudante a necessidade de apropriação do conceito, de modo que suas ações sejam realizadas na busca da solução de um problema que o mobilize para a atividade de aprendizagem, ou seja, a apropriação do conhecimento. Deve contemplar a gênese do conceito, ou seja, a sua essência. Ela deve explicitar a necessidade que levou a humanidade à construção do referido conceito, ou seja, um movimento lógico histórico. E as situações desencadeadoras, elas podem ser jogos, situações emergentes do cotidiano, história virtual do conceito, etc. É difícil a gente falar disso tão em pouco tempo, mas é importante só ressaltar, dizer, por que da história do conceito, né? Porque na história do conceito está exatamente esse processo de significação do objeto, que eu coloquei ali como sendo fundamental para a compreensão da nossa atividade, para a realização da nossa atividade. Então, quando eu chego na compreensão do conceito de número, como eu falei lá no começo, de número decimal, né? Ter o movimento lógico histórico, né, desse conceito me dá a possibilidade de compreensão do quanto a humanidade foi concretizando e realizando, né, determinadas respostas às necessidades humanas que me levaram, ou que nos levaram a hoje nos apropriarmos desse conceito. E a termos a possibilidade, inclusive, de hoje percebermos que está tão na moda aí, né, os gráficos todos para compreendermos a situação que nós temos presente hoje. Tá? Então, são instrumentos que nos dão condição de ter essa compreensão, mas a compreensão da construção humana, né, desses conceitos. Por isso que esse movimento lógico, histórico, né, e o processo de educação, ele é tão importante. E a situação ser colocada como uma situação, um problema, porque nós consideramos que isso é o que, na verdade, nos dá a dimensão de como todos os elementos do processo de trabalho, eles estão presentes na solução de um problema. Ou seja, que conhecimento eu já tenho, que novos conhecimentos eu preciso para poder dar essa resposta, como relacionar esses conhecimentos e, no fim, fazer uma verificação do processo de solução. Então, isso
são elementos da formação do humano. Então, a atividade orientadora fundamenta-se nesses pressupostos, né, da teoria da atividade, e, portanto, tem como elementos necessidades, motivo, ação, operações e condições. Seus sujeitos são os professores e os alunos. Pressupõe a existência de um problema desencadeador da aprendizagem. Permite a interação entre os sujeitos, enquanto solucionam problemas coletivamente, mediados pelo conteúdo e atribuindo sentido às suas ações enquanto se apropriam dos significados da experiência da humanidade. Está sempre sujeito a transformações, à medida em que as necessidades, motivos e objetivos se alteram. E é elemento de formação do aluno e também do professor. Considera o movimento lógico e histórico do conceito e mobiliza para a formação do pensamento teórico, que é o que eu tenho acabado de falar para vocês. E por que tem aí um elemento central, né, que está colocado aí, que talvez não fique muito claro para vocês, que é também a dimensão da formação do professor, né? Porque a gente, às vezes, subestima, né, essa nossa possibilidade. Tem muitas teorias dizendo que o professor se forma, né, na atividade que forma em interação, forma na escola, o professor pesquisador. Nós colocamos isso como sendo inerente ao desenvolvimento humano. É inerente a todo trabalhador o seu processo de formação se dá numa perspectiva também de reflexão, ou seja, ele precisa refletir constantemente sobre aquilo que faz. Isso é inerente a qualquer trabalho humano. O que acontece é que determinados os meios de produção ou os modos de produção, principalmente os modos de produção capitalista, eles terminam automatizando, né, fazendo com que o sujeito ele perca essa perspectiva que dá a possibilidade de juntar o seu objeto ideal com as ações, os instrumentos e a possibilidade de avaliar. Então, na divisão de trabalho no sistema capitalista, na verdade, termina se mecanizando, né? O homem trabalha de uma forma algorítmica e deixa, então, de ter o domínio de todo esse processo. E acontece isso muito com o professor, né? E na escola, como nós temos, e que visa apenas o produto, né, ou que visava, ou visa ainda, né, vamos dizer, formar mão de obra e aquela que seja menos questionadora possível, né, ela termina dando essa dimensão também da formação do professor, ou do professor, como sendo apenas um cumpridor de tarefa, e não como um sujeito em atividade. Mas se existe essa possibilidade, e nós, professores, somos aqueles que temos um grande privilégio, né, porque ainda temos uma certa autonomia, né, estamos perdendo muito ela, né, porque aquelas que são ditadas aos determinados municípios que compram materiais de ensino terminam colocando o professor apenas como repetidor, né? Então, mas nós ainda temos uma autonomia de, inclusive, com esses materiais, dar a possibilidade de fazê-lo numa perspectiva mais humanizadora. Então, no próximo slide, a gente mostra um pouco esse meiozinho aí, né? Essa intersecção, vamos dizer assim, do ensinar e aprender, né, no desenvolvimento humano, a atividade orientadora, então, dando essa possibilidade de
para que nós possamos ter essa compreensão. Então, o próximo, então, quando a gente dá essa dimensão da atividade orientadora de ensino como mediação, é no sentido de que ela concretiza essa atividade de ensino, né? Em atividade de aprendizagem, dá movimento, né, a essas duas atividades. Então, as ações do professor na atividade de ensino são eleger e estudar os conceitos a serem apropriados pelos estudantes, organizá-lo e recriá-lo para que possam ser apropriados, organizar o grupo de estudantes de modo que as ações individuais sejam providas de significado social e sentido pessoal, na atividade de trabalho coletivo, refletir sobre a eficiência das ações, se realmente conduziu aos resultados inicialmente idealizados. Então, pode-se afirmar, né, nessa perspectiva temos defendido aí, que a atividade pedagógica, acesso à escola, é uma possibilidade de mudar a qualidade dos sujeitos, né, está no próximo slide, mas não qualquer escola, o que o Vygotsky defende, né? Qualquer ensino ou qualquer atividade pedagógica. A educação de qualidade, ela precisa do bom ensino, e o bom ensino é aquele que promove o desenvolvimento, né? A gente não foi no finalzinho, mas o que é o bom ensino? É aquele que possibilita o desenvolvimento. Então, como ponto de partida e ponto de chegada, vamos pegar aqui uma afirmação do Marx e do Engels, né? Eu acho que meio que sintetiza muito disso que a gente acabou de falar, que a educação participa do processo de emancipação, apropriação da riqueza humana, superação da propriedade privada do conhecimento, que a gente está percebendo nesse momento em relação à saúde, mas nós, nesse momento, estamos vendo, né, o quanto o conhecimento ele é importante, ele é relevante, ele é humanizador para a compreensão de um momento como esse que nós estamos vivendo. Então, a superação é emancipação plena de todos os sentidos e qualidades humanas, porém, é esta emancipação precisamente porque todos esses sentidos e qualidades tornaram-se humanos, tanto no sentido objetivo como subjetivo. O olho tornou-se um olho humano criado por um homem para o homem. Os sentidos se tornaram, assim, imediatamente teóricos na sua prática. Eu acho que é isso que a gente foi caminhando na perspectiva de traduzir para vocês aquelas perguntas que colocamos inicial e defender que, sim, a nossa atividade, o nosso trabalho é uma atividade, né? E que nós temos, então, condições de nos colocar como sujeito nessa atividade. Muito obrigado. E aí eu fico à disposição para que a gente possa dialogar. É uma pena não ter um calorzinho de vocês. Aqui está frio, por isso eu estou assim, paramentado. Professor Oswaldo, nós aqui agradecemos pela sua fala. Uma colega colocou, que beleza, 126 pessoas em um momento de aprendizagem com Ori. A colega Silvia Moraes, realmente isso. A querida Silvia. Muitas pessoas lhe ouvindo, também faço menção à professora Magda Damiani, que foi a minha orientadora do pós-doutorado, do mestrado e depois do pós-doutorado, e que foi a pessoa que me apresentou para a teoria da atividade e também para os seus estudos. Então, não posso deixar de agradecer à professora Magda por ter me conduzido também por este caminho da compreensão dos processos de ensino e aprendizagem. Eu vou organizar um momento de debates. Vou pedir que os colegas se inscrevam, então, pelo chat, para que possamos estar mais organizados. As pessoas que pedem o material, nós vamos colocar no repositório de formação da universidade. A universidade tem um repositório de formação docente, então, se o senhor nos autorizar, colocaremos este material lá. Peço que as pessoas se inscrevam, então, pelo chat,
vamos ter um teto até às 11 horas, né, para também não abusarmos da sua boa vontade. Eu vou fazer 2 questões, professor, enquanto o pessoal organiza as questões, até porque a ideia era para charlar comigo, né? Então eu vou Tudo bem. mas depois abrimos então para o chat, e aí peço que o Algacir organize então as inscrições e faça as perguntas que estão sendo colocadas no chat. Uma das questões o senhor fala sobre nós buscarmos o cerne do conceito, né, a historização do conceito, e, obviamente, né, nós estamos vivendo este momento de pandemia, depois que a vacina for descoberta, que futuros alunos de medicina forem estudar sobre a Covid, seria interessante realmente mencionar toda a situação que se viveu até esse ponto, né, que roguemos que realmente aconteça, que é a descoberta da cura, da vacina, enfim. O senhor está dizendo, então, que nós deveríamos incluir na nossa atividade de ensino essa historização do conceito, né, retomarmos os aspectos da produção do conceito, quer dizer, quais eram os problemas objetivos à época da produção deste conceito. E uma outra questão que lhe pergunto é... muitas vezes nós vivemos, professores em sala de aula, momentos onde a significação pessoal dada ao objeto de estudo, né, por parte do professor, é bastante distante à significação dada pelo próprio aluno, né? Nas leituras que eu fiz com relação ao seu material, o senhor sempre disse que nós precisamos encontrar, né, significados em comum entre a atividade do professor e a atividade do aluno. Queria que o senhor falasse sobre isso, né? Sobre a diferença que, muitas vezes, os objetivos pelos quais os alunos estão na escola ou estão nos bancos universitários, que nem sempre caminham para aqueles objetivos do professor, e como resolver este impasse, ou como diminuir essa distância, enfim, se o senhor pudesse comentar essas 2 questões. E aí, depois, de imediato, passo para o Algacir para que ele organize as inscrições e os questionamentos. Ok. Bom, primeiro, desculpe, não sei se foi muito longa aí a fala, mas para fazer uma síntese, eu procurei fazer isso de modo também a não prejudicar a concepção, para que vocês tivessem essa visão mínima, mas sem perder a unidade mesmo daquilo que a gente defende, né? E por isso que foi um pouquinho mais longo, né? Em relação a essa questão da atividade do professor e do aluno, como é que fazer com que elas convirjam, né? A gente sabe que isso está cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais difícil se nós pensarmos em dar uma resposta na perspectiva individual, ou seja, como é que eu respondo a cada aluno. Eu acho que não se trata disso, se trata de termos um objetivo social e que esse objetivo seja defendido para que os nossos alunos também se coloquem nesse objetivo social, que ele também convirja, né, como meta a compreensão do humano, né? Ou seja, e na compreensão do humano, certamente passa por ele ter toda a compreensão dos seus processos de apropriação da cultura humana. E compreender a cultura humana envolve, sim, a compreensão do desenvolvimento dos conceitos, como é que eles foram sendo produzidos, constituídos, significados, né? Quando, há muitos anos atrás, né, a escola ela não dava essa possibilidade de questionar se determinado conteúdo era importante ou não, né? Isso não significa que aquilo era bom, né? Que era bom a gente ficar decorando o que é ilha sem, né, ter nenhuma
compreensão de por que ilha, né? E para que ilha, né? E é muito interessante que ontem eu estava ouvindo numa entrevista falando como é que foi o processo de isolamento lá oh, meu Deus, eu esqueci do lugar. Onde tem aquela primeira-ministra que é Bambambam, que isolou todo mundo. Ah, meu Deus, qual é o nome do lugar? Esqueci. Eu sei que ele dizia o seguinte, que foi muito importante ter a perspectiva de que aquilo era uma ilha. Então, só podia entrar por mar ou por navios, né, por embarcações. Na Nova Zelândia, a Elaine me salvou aqui. Na Nova Zelândia. Então, na Nova Zelândia, então, ter a compreensão de que aquilo era uma ilha foi muito interessante, né? Porque permitiu esse isolamento e dava, então, instrumentos para poder fazer o isolamento. Então, só para dizer como é que as compreensões, né, como é que nós temos a compreensão de um conceito, né, ela se torna relevante para a compreensão das ações. Então, fazer isso de uma forma mecânica, né, não nos dá condição de nos apropriarmos do conceito. E é por isso que eu digo que, na atividade do professor, ele tem que ter esse objetivo geral, e esse objetivo geral que precisa ser defendido para que os nossos alunos se tornem os nossos cúmplices, né? Eles daí tenham essa compreensão de que ele também está no mesmo barco, né, para salvar, vamos dizer assim, a humanidade. Nesse momento se trata disso mesmo, né? Nós temos um processo aí que nós precisamos salvar a humanidade, porque ela está ameaçada, né? Então é nessa perspectiva. Muito bem. Obrigadão, professor Ori. Tem mais algumas questões aí, acho que vou fazer em bloco, aí depois acho que facilita um pouco. Então, tem uma questão da Ana Paula, ela pede aí, ela vai colocar enquanto uma questão de reflexão, para que você comente. Ela diz o seguinte: a professora Maria do Carmo comentou sobre a possibilidade de usarmos movimentos lógico-históricos no plural, o que, na minha compreensão, permite dizer que não há, no movimento histórico da humanidade, somente um processo lógico-histórico para um determinado conceito. Sendo assim, podemos dizer que há sínteses compreendidas de forma não correta ou que possuem simplesmente uma outra fundamentação teórica e histórica? Não sei se ficou claro, essa é a pergunta da Ana Paula. E a Michele Salles também faz uma colocação daí no seguinte sentido: tenho trabalhado com a teoria da atividade enquanto referencial teórico e metodológico de pesquisa, que é como linguística aplicada tem se utilizado desse conceito, mas só recentemente conheci a perspectiva da atividade orientadora de ensino por estar vinculada a um programa de pós da educação. Conheci recentemente também a perspectiva do experimento didático formativo, como forma de organizar o ensino e a pesquisa. E aí ela faz a seguinte pergunta, né? Como o experimento didático formativo se relaciona, converge ou não, com a atividade orientadora de ensino? Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma questão, que eu já aproveito. Acho que são essas questões, porque tem muitos agradecimentos aí. Depois a gente pode repassar aí mais. Olá, Paulo. Eu vou ver como é que a gente junta isso aqui. Olá, Paulo. Podemos falar assim, quando a gente pensa no desenvolvimento lógico histórico de um conceito, a gente vê lá na formação quando o Vygotsky fala de formação do conceito, né, fica muito claro que os nexos conceituais, eles são complexos, né? Você tem, são nexos que são multideterminados, né?
Então, quando nós... quanto mais complexa vai ficando, né, vamos dizer, a cultura humana, mais nexos nós vamos precisando, né? Então, quando estamos desenvolvendo um determinado conceito, né, a gente sabe que muito já se falou sobre outros que, na verdade, nos contribui para que a gente possa aprofundar aquele que nós estamos determinando, né? Tanto que, vamos pegar só a questão da formação do professor, né? É impossível falar de formação de um professor hoje se não levarmos em consideração que ele precisa aprender filosofia, sociologia, né? O próprio conteúdo específico, né? Arte, né? Então, tudo isso são elementos que me dão condição de fazer a leitura e de organizar a atividade de ensino nessa perspectiva mais geral. Quando vamos pensar num conceito de função, por exemplo, né? A quantidade de conceitos que tem presente aí, até formular, né, esse conceito de função, são todos esses nexos conceituais que me permite daí falar do conceito de função. Então, são muitos, né, são muitos os movimentos lógicos históricos, né, que convergem para aquele objetivo específico que eu estou tratando, tá? Então, é isso, né? Nós precisamos realmente, cada vez mais, né, o professor culto, né, o professor mesmo, né, ele vai se tornando cada vez mais culto, cada vez compreendendo mais o seu trabalho e lhe dando possibilidade de objetivar cada vez mais o ensino na perspectiva que nós temos defendido. A Michelle pergunta do experimento didático se tem uma relação com a atividade orientadora de ensino. Nós até temos discutido isso no nosso grupo, viu, Michelle? O que podemos chamar de um experimento didático, né? Como é que, nessa perspectiva do professor, né, como um investigador, né, nós podemos sim colocar aquilo que nós estamos fazendo como um experimento, né, e aí ver com o que na verdade nós vamos ter de produto, né, ou de conhecimento novo a partir daquilo que nós estamos experienciando. Eu posso ter a atividade orientadora de ensino colocando um determinado problema de investigação, e, nesse sentido, esse problema de investigação passa a ser um experimento didático, né, que vai me dar resposta sobre um novo conhecimento que daí nós vamos considerar como sendo importante e relevante para incorporarmos na nossa prática de educadores, né? Então, por exemplo, a Ana Paula, que acabou de fazer essa pergunta, na tese dela, ela foi investigar, ela conseguiu trazer para a gente muitas ações que são relevantes para a compreensão da atividade de ensino. Então, aquilo que nós estávamos fazendo, o desenvolvimento de atividades de ensino com os professores, permitiu com que eles compreendessem a atividade de ensino, e essa compreensão nos deu a possibilidade de, ou seja, e a realização desse experimento ou dessa atividade nos permitiu compreender muitas das ações que daí nós incorporamos para o desenvolvimento da formação de professores. Não sei se é nesse sentido. Então, a atividade de ensino, a atividade orientadora de ensino, ela pode ser a organizadora do desenvolvimento do ensino do professor e também pode ser um instrumento de investigação e de compreensão de como se dão
os processos de ensino e aprendizagem. Então, a gente usa nessas duas perspectivas. Ok? É isso. Tá, joia. Tem mais uma pergunta do Bruno, e depois, não sei se a professora Magda foi contemplado, quiser fazer a pergunta também, professora Magda. De toda forma, eu vou lendo aqui a pergunta do Bruno. O Bruno Tiso diz o seguinte: estou iniciando aí meus estudos nessa linha, e tem algo que ainda não está claro para mim, que é a diferença entre a atividade pedagógica e a atividade orientadora de ensino. Pergunta aí sobre a diferença, enfim, Bruno de Uberlândia, Minas Gerais. Ok. Então, Bruno, atividade pedagógica é tudo aquilo que nós fazemos, né, como educadores, onde tem aí uma intencionalidade educativa, né? E essa intencionalidade educativa, ela vai se desenvolver dentro da estrutura da atividade, tá? E ela junta na atividade pedagógica que nós temos defendido essa correlação, essa relação indissociável, né, do ensino e da aprendizagem, né? Então, a atividade orientadora de ensino, como eu coloquei na apresentação, é que vai fazer essa mediação, né? O Leon Tjavi, muito interessante no livro dele, Atividade, Consciência e Personalidade, ele faz essa defesa, né, de que a atividade, no sentido geral, ela é uma mediação, né? Não é um instrumento só, né? É a atividade toda, porque o homem, quando ele descobre um determinado objeto, vamos dizer assim, né, quando o objeto impacta, né? Eu gosto de dar exemplo do fogo, né? Então, o fogo, em determinado momento, por um processo de apalpação, vamos dizer assim, né, que o homem conhece a partir dos sentidos, né? Então, ele passa perto de um fogo e se aquece, então aquilo, num determinado momento, ele vai lembrar de que teve uma sensação boa quando passou perto daquilo que impregnou, né, que se constituiu numa imagem para ele, uma imagem mental. Da próxima vez, ele vai procurar o fogo, aí ele entra em atividade, ele estabelece uma meta, estabelece um objetivo, e aí ele vai caminhar até um determinado lugar, ou vai até perto de um vulcão, ou vai perto de onde caiu um raio e aí pegou fogo, né? Então, isso aí é a atividade dele. Então, aquilo que antes foi determinado pelo objeto, agora é uma ação mental, agora é uma atividade dele. Ou seja, ele não depende mais só do seu processo de ensaio e erro, né? Vamos dizer assim. Agora, ele pode planejar. Então, a atividade orientadora de ensino estabelece essa relação entre o ensino e a aprendizagem de uma forma consciente, de uma forma intencional. Ela é atividade. É nesse sentido. Ok? Se permanecer alguma dúvida, alguma questão, estamos aí. Podemos continuar o debate, tá? Tá, joia. Qualquer coisa, pode dar aquelas suas perguntas lá, se a gente não conseguiu... não é responder, né? Mas pelo menos porque eu não acho que eu não respondo nada, né? Eu coloco em movimento aqui as nossas dúvidas, as nossas questões, né? Mas a gente vai conversando, tá bom? Tá, joia. Tem mais uma pergunta também da Luciana Souza Ferro. Ela pergunta aí: tudo que o professor faz com intencionalidade, podemos considerar como as ações docentes? Professor, como é que é? Fala de novo, algo assim.
tudo que o professor faz com intencionalidade, podemos considerar ações docentes? Ou talvez, se a gente conseguisse fazer uma diferenciação entre a ideia de ação, operação, né, atividade propriamente dita, talvez. Então, a intencionalidade é o plano ideal, né? É o plano ideal do professor, né? Ele estabelece, né, aquilo no qual ele quer chegar, né? E aí ele vai colocar em ação. Então, a intencionalidade é preponderante, é essencial no trabalho do professor. E aí é como o Algaci defendeu a tese dele, onde ele ressalta o papel do sujeito na atividade, né? E ele defende isso aqui, já. Uma das características do sujeito na atividade é a intencionalidade, não é isso, Algaci? Isso. Exatamente. Então, isso é central. Então, Acho que tem ainda a pergunta da mesma colega sobre a diferença, professor, entre ação e operação. tá. Ok. Isso é uma questão que se coloca sempre, né? Porque é muito sutil, né? Muito sutil uma definição, uma em relação à outra, né? E eu, eu tenho uns exemplos que são da minha terrinha, né? Que deve estar aí para vocês também, né? Mas a gente é bom porque dá para a gente fazer essa diferenciação. Que a gente pega para a gente fazer esse exemplo mesmo da atividade. Você imagina que você está andando com fome, Luciano, e passa por baixo de uma mangueira e vê uma manga rosa, não sei se vocês conhecem a manga rosa aí, né? Mas é uma manga rosa maravilhosa lá no pé, lá em cima, e aquilo se constitui, então, como na sua cabeça, na sua mente, como sendo possível de saciar a sua fome, ou seja, a necessidade estabelece, então, um objetivo que é pegar a manga. Então, daí, a minha ação se dirige no sentido de pegar a manga. A minha ação é para pegar a manga. Como que eu posso fazer? Eu posso jogar um pedaço de pau, né? Um rebolo, né? Eu posso pegar uma vara, posso usar um estilingue. Tudo isso me dá a possibilidade de pegar a manga. Então, isso são as operações para poder pegá-lo. Tá? Então, a minha ação é no sentido de apanhá-la. É aquilo que se estabelece entre o meu. Pessoal, acho que travou o professor Eliosvaldo. Vocês me ouvem? Me ouvem, Algacir? Sim, estou te ouvindo. Então acho que foi o professor. Vamos só aguardar um pouquinho. Vamos só aguardar o professor. Nós já estamos encaminhando mensagem para ele de que travou.
Eu já encaminhei para o professor A, que travou a internet. Enquanto o professor não faz contato novamente, pessoal, eu aproveito para convidá-los para as próximas charlas. Nós teremos mais encontros ainda envolvendo as questões de inclusão, pesquisa de intervenção pedagógica, questões relacionadas à saúde mental. O professor Oriosvaldo retornou. Bem-vindo, professor, novamente. Travou quando o senhor ia fazer a síntese entre a ação e a operação. O senhor nos ouve, professor Ori? Seu microfone está fechado, professor. Seu microfone está fechado. Eu fui pego de surpresa pela a bateria. Não tem problema. Ambiente, e aí eu não estava plugado, desculpa. Não tem problema. O senhor travou quando o senhor estava fazendo a síntese, então, entre a ação e a operação. Ah, tá. Então, pegar a manga e a operação são as estratégias que eu mobilizo para pegar. É o modo como eu estou fazendo, então, a pegar a manga. Então, era isso. Você vê que... E também uma coisa interessante é como, às vezes, a própria ação ela se torna um objetivo, né? Então, quando eu vou pegar a manga e vamos dizer que agora eu estou fazendo como o empregado de um produtor de manga, né, que exporta. Ele tem um objetivo que é o de exportar a manga. Então, ele vai fazer com que mudem todas as operações, ou seja, eu não posso mais derrubar a manga com uma vara, com um rebolo. Eu tenho que fazer isso de modo a não machucá-la. Então, aí muda a atividade, ela muda. Tá? Ela muda, a própria operação, ela implica uma mudança de ação, e o sujeito que pega a manga agora, ele tem um outro objetivo, que é o de ganhar o salário, e isso ele tem que fazer de acordo com o que o patrão quer. Porque o patrão tem uma outra atividade. Então, as atividades são diferentes. Tudo bem, Luciana? Professor, eu vou lhe fazer uma outra pergunta a partir disso que o senhor conversou. Se formos pensar na atividade pedagógica, então, a atividade é, por parte do professor, o ensino, a mediação do conceito, e por parte do estudante, a aquisição do conceito. Agora eu estou vendo vocês aí. O senhor, acho que o senhor posicionou a câmera. Nós também estamos vendo só parte do senhor, só metade do professor Ori, que é só a questão da câmera. E agora? Pois é, eu lhe vejo só pela metade, não sei se é a forma como o senhor posicionou a câmera frente ao seu rosto. Aqui está normal, acho. Aí está normal?
Agora eu estou vendo vocês. Tá bom. Tá. Senão a gente não interage direito. É verdade. Eu preciso lhe ver bem, porque quando lhe encontrar em qualquer aeroporto, vou lhe abraçar, mesmo que eu vá enrolado no plástico. Então, eu dizia, né, que lhe perguntando, que a atividade, então, do processo de ensino-aprendizagem, do ponto de vista do professor, a atividade de ensino é a mediação, o ensino de um determinado conceito. Para o estudante, é a apropriação deste conceito, e as operações seriam as estratégias didáticas que nós organizaríamos, né, para a apropriação do conceito. Porque, e agora, perdoe a minha ignorância, né, lia sempre as questões de atividade como o pôr-se em prática. Eu consigo perceber, com mais leitura e também através da sua fala, que, na realidade, a intencionalidade é o que move é o que seria o início dessa atividade, né? Não necessariamente, quer dizer, existe um conjunto de ações que podem ser materializar por signos ou por instrumentos, então a própria mediação verbal do professor pode ser uma destas operações que eu vou lançar mão para atingir o objetivo, que é o ensino do conceito científico. Estou pensando alto até para o senhor dizer, estás pensando no caminho certo, Amélia, estás pensando no caminho errado. Porque eu trabalho, sou professora de produção de materiais acessíveis, tenho me dedicado à produção de materiais acessíveis para o ensino de alunos com deficiência, mas trabalho muito na perspectiva de que o aluno poder operar com o conceito, do ponto de vista da construção do pensamento teórico, tem muito mais validade do que apenas eu usar como operação uma apresentação oral, né, dizer, bom, quais são os fundamentos para se produzir um recurso acessível, e eu tento justamente colocá-los a operar com estes conceitos, né, entendendo que, do ponto de vista do processo de construção do conceito teórico, isso poderia ser mais válido. Não sei se estou correta, se estou... enfim, gostaria de ouvir. É que o nosso trabalho de educador, ele está dentro de um objetivo mais geral da sociedade, né? Então, já se estabelece esse objetivo. O Davidov, quando ele faz a apresentação de um dos livros dele, ele fala que estamos escrevendo ou estamos tratando da educação pensando no novo homem. Quando, na perspectiva lá do início, né, da União Soviética, do lado já, então esse é o objetivo social. Então esse objetivo social fez com que Vygotsky, Gurdjieff, Luria, Troika, e todos os outros, né, eles trabalhassem nessa perspectiva, né? Agora, ou seja, esse objetivo social, então, desencadeia um processo de criação, de teorização, de definição de novas práticas para colocar, para objetivar essa grande intenção social, né? Nós aqui, no nosso país, né, um país que tem essa estrutura econômica, o modo de desenvolvimento de produção que nós temos aqui, cada vez mais é do indivíduo, né? Ou seja, o liberalismo, ele disse claramente, né? A Margaret Thatcher disse, não existe, só um pouquinho, tem que estar um vento, ouviram o vento aí? Então, a Margaret Thatcher, quando diz, não existe coletivo, o que existe é um indivíduo, né? Então, isso, e o Reagan pega e coloca, ela já coloca em prática lá, né, quando ela destrói todos os sindicatos, a Margaret Thatcher destrói, né, todos os sindicatos na época, né, e aí o Reagan, e aí aqui também, né, quando se destrói o último sindicato forte que foi destruído foi da Petrobras, é tudo colocando essa perspectiva do indivíduo, que é o que está presente hoje.
né? Então, quando nós fazemos um trabalho como esse que a gente está fazendo aqui, é colocando em discussão um objetivo de vida, um modo de compreensão da sociedade. Então, nós fazemos aquilo a partir dessa compreensão que nós temos agora, que é pequena, é restrita, não é para um grande público, né? Não é para a sociedade toda. O que eu tenho defendido é essa coisa do formiguinho mesmo. Né? Um dia nós vamos ter um trabalho que é muito mais geral. Mas é isso, né? Eu coloco em movimento essa atividade a partir dessa concepção geral do humano. E aí a minha intencionalidade vai em função disso. Então, quando eu vou ensinar um determinado conceito, eu vou fazer a partir dessa perspectiva. Tá? Então, quero desenvolver o conceito de porcentagem. Por que é importante desenvolver o conceito de porcentagem nesse momento? Então, essa pergunta, por que é importante desenvolver o conceito de porcentagem, me dá já dá a perspectiva de que eu estou diante de um problema que eu considero relevante. E se eu considero relevante, quais as ações que terei para poder importante discutir, fazer com que eles compreendam. Aí eu vou estabelecer modos de fazer com que eles compreendam. Então, o plano ideal tem as ações, os instrumentos e a avaliação. Isso significa uma pessoa não alienada na perspectiva marxista. Mas é isso, né? Nós não precisamos pensar assim como fazendo a grande revolução, ou sendo, né? Mas esse é o modo humano de se fazer humano. É isso que precisamos ter presente. O modo humano de se fazer humano é fazer com intencionalidade, reflexivamente, constantemente, até chegar àquilo que nós idealizamos, podemos avaliar aquilo que idealizamos, porque isso me dá a perspectiva de novamente fazer o mesmo ciclo. E ir para um outro nível de conhecimento, para um outro nível de conhecimento. É isso que nossos alunos precisam compreender. E não compreendem, não é por causa da nossa, não é a nossa culpa. O macro, que está colocado, né, de um modo geral, é o de ter o conhecimento como mercadoria. Isso é a bola da vez. Como é que a gente quebra isso? São questões gerais, colocadas de uma maneira geral. Nesse momento, é importante valorizar a saúde pública. Como é que se coloca isso? Por um problema geral, por um problema impactante na vida humana. Nós, educadores, nesse momento, temos que pegar isso e, opa, vamos então elevar esse nível de consciência para um nível teórico, que é a compreensão como é que se dá a formação da sociedade, e por que que se quebra todo o serviço público, por que que dá ênfase nos planos de saúde individual. Né? Então, aí você eleva a consciência do estudante para um outro nível teórico. Aí é o que a Ana Paula, aquela pergunta da Ana Paula, quais os nexos conceituais que eu vou desenvolver que me permitem ter uma visão sistêmica, mais dinâmica da condição de saúde que nós estamos vivendo hoje. Por que o presidente defende uma coisa, os cientistas defendem outra, uma parte da população resolve seguir sem máscara, outra acha que deve usar máscara. Então, tudo isso é parte dessa compreensão do humano. Lhe agradeço com relação às minhas questões. Não sei, Ogacir, se temos mais alguma para encaminharmos para o final. Eu acho que tinha mais duas questões, daí eu vou fazê-las e depois a gente já encerra daí as inscrições também.
Uma que era da Isolina, aí ela estava comentando lá enquanto havia a fala do Sorori, então ela diz assim, então posso dizer que a atividade orientadora de ensino faz a mediação no processo da atividade pedagógica? E a outra questão era da Natália, perguntando aí se existe diferença entre a atividade educativa e a atividade de ensino, principalmente pelo ponto de vista da intencionalidade. Essas são as questões, então, aí para fechar. A Isolina, a resposta é sim. Sim. E a outra de quem que é? E a outra da Natália Oliveira. Como é que é mesmo? Fala comigo. A diferença entre a atividade educativa e a atividade de ensino, né? Se há essa diferença aí, do ponto de vista da intencionalidade. Se é uma atividade educativa, de educação, né, de uma maneira geral, ela se concretiza pela atividade de ensino. Né? Então, eu não posso fazer um paralelo entre as duas, né? Tem bem grandes problemas. Ok? Ok. Ok, muito gente. bem. Então, obrigadão. Vocês devem estar cansados. Essa nova forma, né, essa nova forma, gente esperamos interagir que... sem calor humano, mas termina ficando um pouquinho. Claro. Mas esperamos que assim que o corona nos deixar, a gente tenha isso de forma presencial. Tá bom. Que a gente consiga viabilizar, se for no inverno, além de um fogo de lareira, um vinho. Então, concretizamos aí uma atividade humana. Se for no verão, tem que pensar. Não é mais a palpação, é por intencionalidade. Isso. Professor Ori, então, mais uma vez, vou lhe agradecer também ao meu companheiro Algacir pela oportunidade de estarmos juntos. Eu agora vou copiar do chat as participações, até para que o senhor saiba os colegas que aqui estiveram. Gratidão aos colegas que também participaram desta conversa, gratidão pela oportunidade de lhe ouvir pessoalmente, né? Agradeço pessoalmente pela grande oportunidade de ouvir, mas também por o senhor ter aceito nós podemos compartilhar o meu desejo de lhe ouvir, o desejo de muitas pessoas. Tivemos mais de 130 pessoas na sala, então acho que não era um desejo apenas meu, era um desejo, né, de muitos colegas do norte ao sul do nosso país. E aproveito para chamar os colegas que participaram desta conversa para as próximas charlas. Como eu já havia falado, nós vamos ter a Fabiane Costas, da UFSM, na próxima semana, falando sobre as questões de políticas de inclusão. Teremos a professora Magda Damiani falando sobre as questões da pesquisa e intervenção pedagógica, a professora Flávia Asbar, também discutindo questões relacionadas à teoria vigotskiana, enfim, nomes importantes para discutir um pouco temas da psicologia e educação que possam balizar as nossas ações em busca de uma educação cada vez mais justa, igualitária, que responda às características dos nossos estudantes e, como o senhor bem disse, que possamos compartilhar objetivos sociais, né, de construção de um mundo mais solidário, com menos desigualdades sociais. Então, um grande abraço. Depois queria que o senhor me mandasse seu e-mail, porque vou preparar um patchwork bem bonito para o senhor colocar aí na sua sala e lembrar da Universidade do Pampa com carinho. Ok, muito obrigado. Tchau, tchau, um abraço a todos. Tchau, muito obrigado por estar com vocês, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau, até mais.